Olá, eu sou o Guilherme Oz e você está no canal Palestras Espirituais. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme Oz e hoje eu trago mais um vídeo aqui neste canal Palestras Espirituais. Já aproveita, se você puder, deixa aquele like, aquele gostei, aquele joinha e se inscreva no canal se não for inscrito para ver os próximos vídeos, tudo bem? Hoje vamos trazer mais um vídeo de reflexão, um vídeo de palestra, um vídeo de mensagem para o canal. E hoje nós vamos tentar juntos responder a uma pergunta que muita gente se faz. Afinal, o que é ser cristão? Afinal, quando que uma pessoa pode dizer que ela realmente está seguindo o cristianismo? Essa é uma pergunta que parece fácil, mas muito confunde as pessoas. Vamos partir do ponto que é o seguinte: cristianismo. Cristianismo vem de Cristo, né? Cristo, conhecemos, vindo de Jesus Cristo. E na verdade, nós temos então que entender que cristianismo é o estudo das palavras do Cristo, ou estudo dos ensinamentos de Jesus. Para eu ser cristão, eu preciso estar tentando entender e praticar aquilo que Jesus ensinou. Muitas religiões hoje, elas tentam tomar o cristianismo, o nome cristão, como se fosse apenas delas. E isso acontece porque existem muitas religiões diferentes que utilizam os ensinamentos de Jesus. Nós temos algumas das mais conhecidas, como o catolicismo, como as igrejas evangélicas e suas diversas ramificações. Basicamente, cada igreja evangélica tem uma linha e uma interpretação diferente, né, das palavras de Jesus. E também temos, claro, os protestantes, os luteranos e até mesmo os espíritas também se consideram cristãos. Só que nós temos que fazer uma divisão, pessoal, entre o que é cristianismo e o que é a Bíblia, tá? Vamos lá. Dentro da Bíblia está o cristianismo, tá? Então, todos os ensinamentos, as passagens de Jesus, eles estão dentro da Bíblia. Porém, existem muitas coisas na Bíblia que diretamente não são cristianismo. Nós temos o Velho e o Novo Testamento, nós temos as histórias da Gênese, nós temos as narrações de apóstolos, nós temos diversas coisas diferentes, né? A Bíblia é um livro gigantesco e existem ensinamentos diversos. Porém, o cristianismo está na essência das palavras de Jesus, tá? O cristianismo está naquilo que Jesus nos ensinou. E eu poderia muito bem dizer também aqui que, na minha visão, o cristianismo ele é muito maior do que apenas os dogmas, as verdades inquestionáveis. O cristianismo é maior até mesmo do que os milagres de Jesus. Porque, na verdade, Jesus operou os milagres para atrair a atenção das pessoas para que escutassem o que ele tinha para ensinar. Quando Jesus esteve aqui na Terra, né? Quando o Filho de Deus caminhou por esse planeta, ele veio pregar. Ele sempre disse que ele veio trazer a boa nova, né? A novidade de que a era do olho por olho, dente por dente, do Deus vingativo, Deus rancoroso, havia acabado. E que ele veio apresentar um Deus de amor. E quando Jesus apresenta um Deus de amor, ele ensina o amor para nós. Também somos filhos de Deus. Então, da mesma forma que Deus nos ama, nós teríamos que aprender a amar. E quem nós deveríamos amar? O nosso próximo. Jesus sempre disse, né? Amai-vos
como eu vos amei. Ou seja, amem os outros como eu amei vocês. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. E quem é o meu próximo? Todo mundo. Aí é que tá o grande diferencial do cristianismo. O cristianismo não fala para você amar só um grupo de pessoas. O cristianismo não diz ame apenas quem também é cristão, ame apenas os católicos, apenas os evangélicos, apenas os espíritas, apenas quem é como você ou pensa como você. Jesus é bem claro e diz ame a todos. Existe uma história uma vez que eu ouvi um religioso contando, né? E ele disse o seguinte, que havia um grande sábio e esse homem dizia que ele sabia tudo sobre o cristianismo. Ele sabia o que era ser cristão. E um rapaz, para testar o conhecimento desse homem, chegou para ele e disse o seguinte: eu quero que você me resuma tudo o que Jesus ensinou em menos de 1 minuto. E esse rapaz acreditava que o sábio não ia conseguir fazer isso, né? Afinal, Jesus falou muitas coisas. O sábio olhou para ele e disse assim: ame. E ficou calado, ficou quieto. Se calou, se silenciou. E aí o rapaz falou: ué, mas aí, e o resto? Aí ele disse: não, ame. É só isso. Aí o rapaz disse: mas Jesus deixou um monte de ensinamentos. Tem livros e livros falando sobre os ensinos dele. Tem passagens e passagens na Bíblia. E aí o sábio disse para ele o seguinte: a mensagem de Jesus era para amar. Tudo aquilo, o que foi dito ao redor, era para fazer os homens entenderem por que eles precisavam amar. Isso é muito bonito. Isso é muito interessante. Porque isso mostra a sabedoria do ensino de Jesus. Pois Jesus trazia o que vinha de Deus. E como tudo o que vem de Deus é simples e suave. Deus não passa uma mensagem difícil para os seus filhos. Deus sabe das nossas limitações. Por isso que Jesus trouxe uma mensagem de amor, uma mensagem de respeito, uma mensagem de humildade. Porque qualquer defeito que nós possamos ter, galera, a raiva, o egoísmo, a inveja, a avareza, a cobiça, a traição, todos esses prejudicam o ato de amar. Para você amar de verdade, você precisa ter qualidades, você precisa se transformar numa pessoa boa, porque não existe nenhum defeito que não prejudique a qualidade de amar. Jesus fala também muito claramente, em uma frase que existe nas passagens dele, né, que diz o seguinte: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer, galera, que não adiantava a gente seguir uma religião, a gente ajoelhar, rezar, pagar dízimo, participar do culto, ler os livros sagrados, ler a Bíblia, ler os evangelhos, se no final a gente não fazia a vontade de Deus. E Jesus ensina que a vontade de Deus é que se espalhe o amor pelo mundo. E este amor está sim também contido nos 10 mandamentos. Porque quando Jesus veio, Jesus não veio para destruir a lei, ele veio para trazer uma nova camada à lei de Deus. Então, ele dizia, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. Não matarás, não roubarás, não dareis falso testemunho, ou seja, você não vai mentir. Fazei o bem sem ostentação. Amai os vossos inimigos. Perdoai
aqueles que vos caluniam e aqueles que vos fazem mal. Ajudai aqueles que precisam e também aqueles que atualmente são ruins. Tende humildade. Não deixei que a sua mão direita saiba o que dá a mão esquerda. Ou seja, não ajude e fique mostrando para as pessoas que você ajudou. Você faz uma doação e você começa a postar em tudo quanto é lugar. Olha, galera, eu doei dinheiro para essa obra. Olha que legal. Olha que bonito. Nossa, olha como eu sou bom. Jesus ensinou muitas coisas. E eu acho que o ensinamento que é mais difícil das pessoas entenderem, que você não precisa estar numa religião para ser cristão. Você não precisa estar numa igreja ou estar num templo para ser cristão. Basta, como disse Jesus, que você faça a vontade do vosso Pai que está no céu. E a vontade é o amor. Então, acima, galera, de todos os símbolos, de todos os rituais, de todas as leituras, está a prática do bem, a prática da caridade. Pois, como diria o apóstolo Paulo, todos aqueles que praticam o amor são cristãos, independente da crença que tenham. E isso é mais uma prova da grandeza de Jesus. Lembrem-se, Jesus andava com todos os tipos de pessoas. Ele andava com pessoas simples, com pessoas humildes, com pessoas iletradas. E ele andava também, nas passagens podemos ver, ele estava com os criminosos e com as pessoas de má vida. Porque Jesus quis ensinar que a salvação, que para seguir a sua doutrina, você não precisava de muita coisa. Mas você precisava se esforçar para amar. E quando nós falamos em amar, nós falamos em respeito. Nessa época que nós estamos, muitos querem ter a propriedade da verdade, muitos querem ser donos de Jesus e querem dizer o que você precisa ou não precisa fazer para ser cristão. E muitas vezes essas pessoas acabam gerando preconceito com outras pessoas, só porque elas pensam diferente, só porque elas amam diferente ou só porque elas se vestem de maneira diferente. Porém, a mensagem de Jesus é clara. Cristianismo é amor. Cristianismo é respeito. Cristianismo é caridade. Cristianismo é humildade. Cristianismo é paz. Tudo aquilo que estiver fora disso não é cristianismo. É uma manipulação, é uma distorção, ou melhor dizendo, é um engano, é um equívoco. Entendam, nós podemos seguir as nossas crenças. Você pode seguir indo na sua igreja, escutando o seu padre, o seu pastor, o seu pregador. Você pode seguir fazendo seus rituais, fazendo suas orações, participando dos eventos. Você pode fazer tudo isso. Se te fizer bem e fortalecer a sua alegria e a sua fé, faça. Mas nunca se esqueça que para ser cristão é necessário amar. Tá bom, pessoal? Eu acho que seria isso esse vídeo. Espero que eu não tenha me repetido muito, não tenha ficado muito confuso. Agradeço a todo mundo que me escutou, todo mundo que deu a oportunidade de estar aqui. E agora, por favor, coloque a sua opinião nos comentários. Coloque aí embaixo o que você acha, mas com respeito, com educação. Ninguém aqui precisa estar certo e o outro estar errado. Vamos aprender juntos, tudo bem? Então vai ser isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oss e até mais.